Olá pessoal, vamos iniciar então mais uma aula da nossa disciplina de processamento de imagens do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo. Na aula de hoje nós entramos então em sistemas de cores. Então nós vamos tornar nosso mundo agora colorido. Então a gente vai passar sobre conceitos básicos sobre as cores, modelos de cores, os mais famosos, processamento de imagem em cima de imagens coloridas, e vamos aprender a fazer algumas transformações, que se chama transformada de pixels coloridos e transformada de vizinhança de pixels coloridos. Então vamos começar. Então motivação, poderoso descritor de características, simplifica a identificação e extração de objetos da cena. Então cores são extremamente importantes para descrever uma imagem. Humanos podem distinguir milhares de tonalidades e intensidade de cores, enquanto se restringem a dezenas de níveis de cinza. Então, o aumento, essa representação de cores, ela melhora a percepção humana do que utilizarmos apenas de níveis de cinza. Duas áreas principais aí são as cores reais, imagens adquiridas com um sensor de cores reais, por exemplo, câmeras digitais e scanner, e temos também aquela técnica de pseudocores, que é a atribuição de uma cor, um tom de cor, para uma intensidade monocromática, ou seja, níveis de cinza, um canal apenas, com uma variação de intensidade. Em 1666, Newton descobriu que um feixe de luz solar é decomposto ao passar no prisma. As cores que percebemos são determinadas pela natureza da luz refletida. Então temos uma incidência de luz aqui, luz branca que a gente chama. Ao passar por um prisma, ela se decompõe aqui em diferentes frequências, que vai de vermelho a azul, passando por infra e ultravioleta. A luz visível é composta de uma banda de frequências no espectro eletromagnético. Temos a luz acromática, sem cores, o único atributo é a intensidade, e temos as cromáticas, que o espectro visível, o espectro que nós conseguimos enxergar é apenas esse espectro aqui, 400 até 700 nanômetros, que vai de vermelho até o purple, o roxo. A luz cromática é descrita por três valores: radiância, quantidade total de energia que flui da fonte de luz, medida em watts; luminância, mede a quantidade de energia que o observador percebe da fonte de luz, medida em lumen; e o brilho, que é um descritor subjetivo praticamente impossível de ser medido. Incorpora a noção acromática de intensidade. Formação das cores, temos dois processos. O processo aditivo: as cores primárias podem ser somadas para produzir as cores secundárias de luz. Misturando as três cores primárias ou as três cores secundárias, temos o branco. Processo subtrativo ou pigmentação. Nesse processo, partículas chamadas pigmentos absorvem ou subtraem uma cor primária da luz e reflete ou transmite as outras luzes. Então, temos aqui os dois processos, aditivo e subtrativo. Por exemplo, aditivo magenta é composto de azul mais, por isso aditivo, mais vermelho. Ciano, verde mais azul. E o amarelo, vermelho mais o verde. E o subtrativo é magenta menos, absorveu verde e refletiu azul. Magenta é absorção de verde e refletiu azul e vermelho, que é este cara aqui, magenta. Ou pode ser o aditivo, que é o que? Vermelho mais o azul. E o ciano, o verde mais o azul.
E o amarelo aqui? O amarelo é o vermelho mais o verde. Colorimetria é um conjunto de técnicas que permite definir e comparar cores. A cor pode ser definida por 3 parâmetros: intensidade, tonalidade cromática e saturação. Intensidade, também conhecida como luminância ou luminantes. Tonalidade cromática, matiz, e a saturação. Então qual a intensidade daquela cor, né? Diretamente relacionada com brilho, né? Mais claro, mais escuro. Tonalidade da cor, a matiz, ou seja, é a cor propriamente dita, vermelho, azul, amarelo. E a saturação é o quão de azul tem, o quanto de vermelho tem, né? O quão forte é aquela cor. Luminância, também chamada de intensidade luminosa, determina quão brilhante é uma luz. Matiz, comprimento de onda, denominante cor, usada para dar um nome a uma cor. E a saturação é a pureza relativa da cor, ou a quantidade de luz branca misturada com uma matriz, ou seja, vermelho é a matriz, a matiz, saturação, vermelho escuro, né? Vermelho com tonalidades tais. As cores preta, branca e cinza possuem saturação uniforme em todos os comprimentos de onda. São diferenciadas apenas pelo brilho. As propriedades de saturação e matiz de uma cor são referenciadas com cromaticidade. Croma, diretamente relacionado com cores. As cores primárias são as 3 cores de um sistema que utiliza para produzir outras cores. A gente já vai ver diferentes tipos de sistemas. As cores podem ser produzidas a partir de uma combinação das primárias. O universo de cores que podem ser reproduzidos por um sistema é chamado de espaço de cores. Esse espaço de cores também pode ser chamado de color space, color gamut e gama de cores. Uma curiosidade sobre as cores: cada cor aqui ela tem uma significância, né? Então laranja, força, significa força, euforia, alegria e confiança. Amarelo, estimulante, uma cor estimulante, de alerta ou de esperança. O vermelho, dinamismo, energia, revolta, calor e raiva. Verde, bem-estar, paz, saúde, equilíbrio. Roxo, viagem, verdade, intelectualidade, advertência e assim por diante. Conceitos básicos de cor: os cones do olho podem ser divididos em 3 categorias que percebem as cores vermelha, verde e azul. A vermelha é a maior, 65%, depois vem seguida da verde, 33%, e finalmente a azul, que são poucas, né? 2% apenas. As cores primárias da luz foram estabelecidas pela CIE, Commissione Internazionale di Éclairage. Nos comprimentos de onda, azul é 435,8 nanômetro, o verde 546,1 nanômetro e vermelho 700 nanômetros. Aqui está o espaço, está o pico da cor, né? Diagrama do CIE. Pode-se obter todas as cores provenientes da combinação das cores de 2 pontos por traçar uma linha reta entre eles. Então, para combinações de 3 cores, basta escolher valores internos ao triângulo formado pelo traçado de linhas entre eles, que é o gamut. Modelos de cores. Então agora a gente vai falar sobre os principais modelos de cores aí da literatura. Os modelos de representação de cores servem para padronizar a distribuição das cores.
Dado um subespaço em um sistema de coordenada, cada cor é representada por um ponto único. A maioria dos modelos são orientados a hardware específico, tais como monitores, impressoras ou as aplicações específicas como a criação de uma animação gráfica. Em processamento de imagens, os modelos de representações mais utilizados são os orientados a monitores e câmeras. RGB, impressoras é o CMY ou CMYK e um modelo da percepção do olho humano, que é o HSI. Então, como que é o modelo aí RGB? RGB são 3 bandas, né? R, vermelho, verde e azul. Então temos as 3 bandas. E daí nós podemos criar aqui um cubo com essas 3 bandas, né? É representado por um cubo, onde o 000 aqui significa branco e o 255 para todas as 3 cores primárias aqui dá o branco. Se vocês notarem aqui, temos as secundárias também, que é o pink, o ciano e o amarelo, ou magenta, né? E daí essas magentas aqui, a junção dessas 3 aqui dá o branco. E a ausência dessas 3 cores, ou das primárias ou das secundárias, também dá o preto. Então aqui está a representação do RGB no espaço. Então aqui temos R, G e B, a junção, né, no monitor, e ele mostra imagens coloridas. Esta imagem aqui com problema no R, ou seja, zerando a banda R, fica dessa forma, zerando a G, a verde, e zerando a azul. Então, basicamente, o que você zera de azul, se você zera de azul, onde é azul aqui na colorida vai ficar mais escura, porque é a ausência do azul. E a mesma coisa aqui, onde é vermelho, aqui, se a gente zerar a banda vermelha, nós vamos ter um escuro. E a mesma coisa para o verde. Então, modelo aditivo, né? Somatório das cores, criam novas cores. O modelo de cores desenvolvido pelas CAI, cores são especificadas pela combinação das 3 cores X, Y, Z. Os coeficientes tricromáticos X, Y, Z são os valores necessários de vermelho, azul e verde para compor uma determinada cor. Então a fórmula é X é igual que tem da cor X do canal X sobre o somatório dos outros canais. E X mais Y mais Z é igual a 1. Então, porcentagem de X, Y e Z, a soma dá 1. Existem tabelas experimentais para os valores de X, Y e Z necessários para gerar os comprimentos de onda de uma dada cor. Televisores e monitores utilizam pontos de cada uma das 3 cores primárias para gerar outras variações de cores. Modelos então de XYZ. XYZ é igual a uma matriz vezes RGB. Então eu consigo converter RGB em XYZ e vice-versa. Eu consigo achar RGB a partir do XYZ. Então eu estou agora começando a converter de um espaço de cor para outro espaço de cor. Modelo CMY, muito famosos aí em impressoras. Né? Se vocês notarem na impressora, nós temos sempre impressoras a laser, o jato de tinta, nós temos 3 diferentes cores, ciano, magenta e amarelo. Né? E ele é um modelo de cores subtrativo. Por quê? Porque a gente subtrai uma da outra para criar cores. Então é subtrativo. Representa as cores primárias de pigmentos. Impressoras requerem imagem no modelo CMY ou CMYK como entrada ou converte internamente de RGB para CMY.
matriz de conversão de CMY para RGB é CMY é 1, 1, 1, ou seja, o total de cada uma das cores, né, de CMY menos o que tem de R, G e B. Na teoria, adicionando quantidades similares de CMY gera a cor preta, na teoria, tá? Mas na prática gera um tom de barro escuro, né? Não chega a ser preto. Então, o que acontece? Tem impressoras que tem também um tubo de preto para quando for para realçar o preto na impressão, no papel. CWYK é um subtrativo, então temos as cores primárias que é ciano, magenta e amarelo, e a falta de vira, ou seja, ciano menos amarelo, você tem o verde, por exemplo, né? Então nós temos, e assim por diante. O modelo HSI ou HLS é mais parecido com a percepção humana. Ninguém fala da cor de um carro com composição de RGB. Por exemplo, eu não vou falar assim, eu quero um carro 200R, 150G e 100B. Né? A gente não fala assim. Também não interpretamos imagem como sendo uma composição de 3 cores. Nós falamos, me deu um vermelho claro, me deu uma Ferrari vermelha escura, por exemplo. Me deu uma Ferrari vermelha clara, né? Os humanos descrevem cores em termos de matiz, saturação e brilho. O modelo HSI separa a componente de intensidade I das componentes relacionadas à cor. Então, uma é a intensidade da cor, intensidade e brilho, a outra é a cor, né? E a cor é dividida em matiz e saturação. HSI é um modelo ideal para desenvolvermos operadores e processamento de imagem que sejam facilmente interpretados por humano. A RGB, por outro lado, é ideal para gerar imagens para monitores ou câmeras. Então, esse é o HSI. Então, é dividido em 3 partes. É dividido em matiz, saturação e iluminação ou luminantes, ou brilho. Para converter uma imagem RGB para uma HSI, nós usamos uma fórmula, né? Então, temos aqui um delta, então temos H para achar H, nós temos delta se o B for menor do que o G, caso contrário é 360 menos esse delta. E daí fazemos o delta, o cosseno, né, elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre, né, o cosseno de algo, 1 sobre 2, R menos, intensidade de R menos o G, mais intensidade de R menos o B, sobre R menos G ao quadrado, mais R menos B, G menos B, 1 sobre 2. E para achar o S, nós definimos o 1 menos 3 sobre R mais G mais B, o mínimo entre R e GB. E intensidade de 1 sobre 3 vezes R mais G mais B. Então aqui a gente consegue transformar RGB em HSI, cada um com seus valores. A gente vai notar que H e S estão nos valores entre 0 e 1 e saturação está de 0 a 255. Intensidade está de 0 a 255. Conversão de HSI para RGB, como já foi falado anteriormente. Então, dado uma imagem HSI normalizada, sendo H multiplicado por 360 graus, para o setor entre 0 menor ou igual a H menor de 120,
nós achamos o B, o R e o G. Para o setor de 120 menor ou igual a H menor que 240, lembrando que H é a matiz, ou seja, a cor. Temos um H que recebe H menos 120, então achamos R, G e B. E para 240 a 360, que são os graus, né? Nós temos aqui G, B, R. Então vamos converter de HSI para RGB. Aqui temos exemplo da transformação de RGB para HSI. Temos outro modelo chamado de LAB, composto por três características aqui. O modelo desejável é independente de dispositivo. Seu principal benefício é de permitir que tons e cores sejam balanceados interativamente, independentemente, em duas etapas. Primeiro, o ajuste de problemas relacionados ao intervalo de tonalidades, depois a correção de irregularidade nas cores, tais como saturação. É derivado do modelo de X, Y, Z e precisa ser convertido para outro modelo antes de ser utilizado. A conversão para o modelo LAB é dada como L é igual a 116 vezes o canal Y dividido pelo YW, 1 sobre 3, menos 16, se Y sobre YW é maior do que uma constante. L novamente também é encontrado aqui, se Y sobre YW é menor do que uma outra constante, e daí você acha o A, acha o B. Os Ws, X, Y, Z, são os valores de referência tricromáticos do branco na luz do dia. Tá? Então, são valores definidos pela Commissione. O sistema LAB pode representar qualquer cor do espectro visível e pode representar as cores de qualquer dispositivo. É também um excelente sistema para separar a intensidade L, né, da cor, que é o A e o B. O A é vermelho menos verde e B é verde menos azul. Por isso fica fácil de manipulação da imagem e sua compressão. Então, aqui está uma comparação entre os espaços RGB e o CMYK. Então, o LAB é todas essas cores, né? Muito maior representação do que o RGB, por exemplo, que só pega essas cores aqui, ou CMYK, que só pega essas cores aqui. Tá? Então, a LAB pega muito mais cores. Representa muito mais. YIQ, né, outros modelos aí, espaços de cores. Tem o YIQ, usado em transmissão de televisão a cores. O YV são os padrões PALM, que é Phase Alternation by Line, e o SECAM. O YCBCR, largamente utilizado em vídeos digitais. Tem o LUV, que é derivado do XYZ. E se quiser mais detalhes sobre eles, no final temos as referências. Então vamos lá para processamento de imagem agora no nosso mundo colorido, né? Há duas categorias de processamento de imagens coloridas, né? As operações para cada um dos canais, né, em separado, ou operações realizadas em todos os canais ao mesmo tempo. Como há pelo menos 3 componentes na imagem colorida, um pixel é tratado como um vetor, né? E esse vetor é R, G e B. Né? R, G e B. Dado que as cores são funções das coordenadas x e y, nós temos as mesmas x e y para cada um dos canais, né? R, G e B. Apesar de podermos processar cada canal com operadores utilizados
para imagens de níveis de cinza não é sempre equivalente a processar todos os canais juntos. Neste caso, é necessário projetar novos operadores. Então, se eu quero realizar uma transformação, onde essa transformação é o T maiúsculo aqui, eu posso utilizar ela em todos os canais ao mesmo tempo ou em canais de forma separada. Então, uma imagem em níveis de cinza é apenas uma imagem de dimensão MN com apenas um canal, apenas uma matriz. E quando a gente quer utilizar aqui imagens coloridas, nós temos agora 3 canais. No caso aqui, R, G e B nessa ordem. E todas com o seu X, Y correspondente. Transformadas de pixels coloridos são definidas como JXY é igual à transformada da imagem original Y, XY, onde I e J são imagens coloridas e T é uma transformação de vizinhança XY, incluindo o próprio pixel. Então, JI é igual ao que? A transformada naquele I da imagem 1, 2 até LN, onde I vai de 1, 2 até N vezes N, que é igual a 3. Para RGB, HSI, CMY e se for N igual a 4, CMYK. Então, isso daqui, ó, na verdade não é um vezes, mas é um ponto. Então, N igual a 3, onde é R, G e B. Se eu quiser um quarto canal, né, a gente vai também fazer para CMYK. Algumas transformadas são melhor aplicadas a um determinado modelo de representação de cores, mas precisa calcular o custo de converter de um modelo para outro. A decomposição de imagens coloridas nos modelos CMYK, que estão aqui, CEYK, RGB, RGB e HSI. Tá? Então, essa mesma imagem decomposta em diferentes canais. Então, por que, por exemplo, ó, estamos vendo aqui ó, que tem muito branco, né? Muito branco significa alta saturação em cores, né? Então, é o máximo entre as cores, certo? Então, quando eu mostro um mapa de preto, onde tem cores aqui, onde tem luminosidade, né? A gente tem o quê? A gente tem preto aqui. Por quê? Porque é falta de algo, né? Então, eu não tenho preto. Onde eu tenho preto aqui significa ausência. Preto é ausência, valor 0, tá? Então, ó, no mapa de black vai estar o que é branco, que é a junção de todas as cores, vai estar o quê? Vai estar preto. Diferente de quando a gente olha no ciano, magenta e yellow. Por exemplo, ó, o morango vermelhinho aqui, ele tem falta de ciano, mas ele tem muita magenta. Lembrando que o branco é o máximo que a gente consegue, né, daquela cor, daquele mapa. Então, magenta. Aqui são intensidades máximas de magenta e intensidades máximas de amarelo. A mesma coisa em R, G e B. Temos um máximo de vermelho aqui no mapa de vermelho. E nós temos mínimos de verde e de azul, né? Aqui, por exemplo, no café. Mesma coisa em HSI, onde intensidade significa o quão branco ou quão claro são. Então, o que é claro aqui vai estar na intensidade claro aqui. Saturação e matiz estão diretamente relacionados com a cor em si, né? Modificar intensidades de uma imagem, então em HSI basta aplicar a transformação de I, né, no canal I. Então J3 é igual a K vezes uma transformada em I3.
No RGB, todos os componentes são transformados pelo mesmo escalar, ou seja, J, imagem resultante, é igual a K vezes a transformada na imagem I, no canal I, I, né? Para onde Izinho varia em R, G e B. Para CMY, a transformada é semelhante ao RGB, então é uma K vezes uma transformada naquele canal mais 1 menos K. Apesar de a transformada no espaço HSI ser mais rápida, não vale a pena, por exemplo, converter RGB para HSI. Então aqui nós estamos modificando a intensidade da imagem original e a modificada. Transformada de pixels colorido, imagem de complementos. Esta imagem é de auxílio para determinar qual é a cor oposta CT a uma cor dada C. A cor oposta pode ser utilizada para correção de cores irregulares, conforme será apresentado a seguir. Por exemplo, se eu quero um ciano, eu posso fazer o quê? Eu posso retirar, se eu adicionar uma cor, eu retiro a complementar. Então, se eu aumento, se uma imagem está estourando, que a gente chama, né, está muito forte em magenta, eu posso pegar o oposto dela, que é verde. Aumento verde significa diminuir magenta automaticamente. A mesma coisa, se eu quero aumentar o azul, eu diminuo o amarelo, e assim por diante. Exemplo de complemento de imagem colorida e suas transformadas nos diferentes modelos não pode ser aplicada a cada canal, por exemplo, no modelo HSI, né? Então, tem a imagem original aqui e eu tenho a imagem HSI aqui. Se eu quero fazer um complemento de cor, eu tenho que mexer apenas no espaço nos canais de cores, né? No caso H e S, porque a intensidade é com brilho, né? Com brilhosa está a imagem, né? Brilhante, desculpa, brilhante. Outra operação importante é o realce. Então, fazer um realce de uma cor, né? Pode ser utilizado para suavização e para gerar máscaras para pós-processamento. Uma das maneiras mais simples de realizar o realce é por mapear cores que estão fora do intervalo de interesses a uma cor neutra e não proeminente. Mapeamento por cubo, então JI é igual a 0,5 se a intensidade de I menos AI é maior do que um W sobre 2, para todo 1 menor ou igual a I, menor ou igual a N. JI, lembrando que o Izinho aqui é o canal de cor, o JI é igual a Izinho, caso contrário, onde a Izinho é um valor médio de Izinho em um cubo de lado W. E temos um mapeamento que a gente pode fazer mapeamento por esfera. Daí nós utilizamos a fórmula da esfera. Valores de 0,5 para cada componente do RGB geram um valor de cinza que é neutro. O intervalo de tonalidades de uma imagem representa a distribuição de intensidade das cores. É desejável que as cores claras e escuras estejam distribuídas de modo equitativo. No ajuste de intervalos de tonalidade dos modelos RGB e CMY, o ajuste de intervalo de tonalidade significa aplicar a mesma transformação a todos os canais. No HSI, apenas o I é alterado, né? Porque H e S significam cores e I a intensidade daquela cor, intensidade de brilho. Exemplo de ajuste de intervalo de tonalidades, nós temos aqui imagem plana e sem detalhe, né? Não dá para ver que isso é um objeto, né? Por quê? Porque ela está flat, né? A gente chama de flat quando a gente não tem bordas, tá? Não temos a borda. E quando faz o ajuste, ele salta aos olhos, né, o objeto. A mesma coisa aqui em brilho, então corrige o brilho,
e corrige o escuro. Tá? Depois do ajuste de intervalo de tons, as cores incorretas podem ser ajustadas. É importante notar que nossa percepção de cor é afetada pela quantidade de outras cores. Baseando-se no círculo de cores complementares, é possível corrigir uma cor por reduzir ou aumentar sua proporção, a da cor oposta ou das cores adjacentes à alterada e a da oposta. Por exemplo, reduzir magenta pode ser feito por reduzir vermelho e azul ou aumentar o verde. Ajuste de cores incorretas. A partir da imagem original superior, que é esta daqui, as imagens com várias anomalias de cores são geradas por se aplicar as funções de potência sobre os componentes abaixo de cada uma delas. A transformada inversa corrigiria o problema. Então, o que acontece? Se eu tenho uma saturação de preto, então a original aqui, o que for preto aqui, vai ser salientado. Se eu fizer uma redução do preto dessa imagem aqui original, note que o que é preto ela vai ficar esbranquiçado. A mesma coisa com o ciano, aumentando o ciano, essa imagem aqui original vai ficar mais azulada. Se eu aumentar a magenta vai ficar mais o que? Roseada. E se eu aumentar o amarelo vai ficar mais amarelado. E a mesma coisa se eu reduzir o canal ciano. Então, reduzindo o canal ciano dessa imagem original, ela vai ter a falta daquela cor, né? Então, menos ciano, menos magenta, menos amarelo. Isso daqui é muito comum em projetor, né? Quando falta um canal de cor. Processamento de histograma, assim como nas imagens em tons de cinza, o histograma pode ser utilizado para melhorar a distribuição das cores automaticamente. A equalização de histograma pode ser adaptada para operar sobre múltiplos canais. Não é bom equalizar as cores de uma imagem separadamente, pois isso resultará em cores erradas. Uma opção é equalizar apenas o brilho, transformando RGB em HSI. E agora a transformação por vizinhança. As operações de vizinhança de pixels são similares às realizadas em imagens de tons de cinza. As operações de vizinhança em imagens coloridas operam diferentemente em cada modelo de cores. No modelo RGB, CMY, CMYK, a varredura pode ser realizada individualmente sobre todos os canais. Já no modelo HSI, a varredura é realizada apenas no de intensidade. Veja um exemplo de suavização por filtro mediano. Primeiramente, estas figuras mostram a decomposição da imagem RGB. Então, original, R, G e B. E aqui está HSI, da imagem da lena original. Esta figura contém o resultado da suavização dos canais RGB, a suavização do canal I e a subtração das duas imagens nesta ordem. Então, temos a RGB e temos a suavização do canal I. E notem que existe uma diferença entre as imagens. Então, suavização dos canais RGB, depois a suavização só do canal I no espaço HSI. Suavização da original na RGB, na HSI e a diferença entre as duas. Se essa imagem aqui estivesse toda preta, significaria que não existia diferença entre as suavizações. Mas fica claro que a operação não produz o mesmo resultado. O resultado da operação de I é melhor do que a operação de suavização no RGB. Essa figura contém o realce no RGB e o realce no canal I. E também existe uma diferença. Bom, pessoal, então vamos para o exercício. Escolher uma imagem. Eu coloquei uma imagem da Lena, mas vocês podem utilizar qualquer imagem que vocês queiram.
realizar conversão de RGB para CMY, realizar a conversão de RGB para HSI, realizar equalização de histograma no espaço HSI, realizar realce de mediana nos espaços RGB, CMY e HSI, comparar resultados das imagens resultantes das operações de mediana. Tá? Isso daqui não é para utilizar funções prontas, pessoal. É para converter utilizando as equações dadas aqui nos slides, tá bom? Referências. E agora eu vou mostrar para vocês um notebook que eu criei. Um notebook com a Lena. Aqui eu abro a imagem Lena. Daí eu tenho aqui, ó, se vocês notarem agora, ela é uma imagem colorida. E como ela é colorida, quando a gente dá um shape nela, nós temos as dimensões dos canais e a quantidade de canal. No caso aqui, são 3 canais, R, G e B. Como que eu faço para pegar cada um desses canais separado? Coloquei aqui para vocês. Simples. Pega todas as linhas e colunas e o canal correspondente, que é o R, o G e o B. O tamanho de cada uma dos mapas aqui, dos canais, ó, 512 por 512, vezes 3 canais, né? Ok. É a quantidade de pixel. A nossa imagem da Lena aqui colorida agora. Nosso mundo é colorido agora. E agora nós temos aqui R, G e B. Olha a diferença entre eles. Máximo e mínimo de R, G e B. Note que continua na escala de 0 a 255, igual a gente já está vendo em grayscale ou escala de cinza. E aqui eu queria mostrar para vocês como que fica no HSV ou HSI, né? São espaços similares. Aqui eu utilizei de uma fórmula para fazer a conversão, mas não é para fazer dessa forma, tá? Quando eu peço para vocês converterem RGB para HSI, vocês precisam utilizar da fórmula. O que eu quero mostrar para vocês aqui é apenas o min-max de matiz, saturação e valor, né, intensidade com luminância. E aqui estão os valores de HSV, tá? Cada um com o seu intervalo, ó. De 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Tá. Então é isso, pessoal. Aqui eu também coloquei um uso de OpenCV, tá? Como que faz para copiar imagens e também uma funçãozinha de mostrar, exibir. E aqui eu coloquei para vocês um processamento de vídeo, tá? Então, dado um vídeo aqui, a gente começa a brincar também com vídeo, mas isso a gente vai brincar num próximo trabalho. Tá bom, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.